O tema de hoje é o que preciso saber sobre vinhos. E antes de eu te responder, eu quero saber uma coisa de você. Você bebe vinho por satisfação e bem-estar? Aqui a pergunta já complica, não é mesmo? Até porque, para entender o bem-estar que o vinho te traz, é melhor você se aprofundar um pouco mais no tema vinhos. Por exemplo, entender o básico, mas também entender como saborear um bom vinho. Outro detalhe é que depois que você acaba entendendo a sua relação com o vinho, você entende o seu perfil de consumo. Mas não se preocupe, tá? Eu vou te ajudar aqui nesse vídeo. Vou te ajudar te falando sobre pautas de consumo para melhorar o seu saber beber. Bem-vinda ao canal! Eu sou Melissa Leite, sou sommelier e vou te ajudar a saborear um vinho com confiança. Então, desfrute deste vídeo e dos outros vídeos aqui no canal. E antes que eu esqueça, coloca o joinha, tá? Te dou até uma ideia. Você pode até servir um vinho e provar este vídeo junto com o seu vinho, degustar este conteúdo. Vamos lá, gente. Parece até bobeira falar que vinho traz bem-estar, não é mesmo? Ainda mais se hoje você está começando a sua jornada de beber vinhos e ainda está naquela fase das ressaquinhas. Quem nunca, né? A verdade é que ele nos ajuda em várias áreas das nossas vidas. Por isso, primeiro ponto, equilíbrio. E o segundo, entenda o que você anda provando por aí. Todos os dias tem um aluno me contando alguma história boa sobre vinhos. Por exemplo, tem gente que fala que troca a cervejinha diária por vinho. Isso também já é motivo para conviver com mais gente, não é? Afinal de contas, o vinho em casa acaba que você tem muito mais assunto. O vinho tem muitos mais estilos, são muito mais diferentes e você pode conversar com muito mais gente. Um outro exemplo no âmbito familiar. As pessoas acabam que se aproximam mais do seu núcleo familiar quando estão fazendo consumo de vinhos. Semana passada, um aluno meu, Francisco, estava falando que está assistindo todo o curso novamente com o pai. E isso fez o pai largar o boteco da esquina, assistindo o curso e falando sobre vinhos cada vez mais dentro de casa. Isso é legal, não é? E com isso, casais se unem, filhos se aproximam dos pais e a vida juntinho em família fica cada vez mais gostosa, não é? A canceriana falando. Então, você precisa saber que o vinho pode melhorar as suas relações. Isso é uma das coisas que você precisa saber. Mas não só familiar, social e profissional também. Ainda mais se você tem aquela vida agitada, cheia de brindes. Por exemplo, uma experiência que você vive com os vinhos e você tá com aquela pessoa interessante, ou então uma reunião mesmo. Contar uma história vínica sempre agrega, não é? Todo mundo acha legal. Sem contar que é uma delícia você saber muito bem o vinho que você está provando. Comprar bem o vinho, isso tudo vai te ajudar não só a economizar, mas a contar muito boas histórias. Por isso, outra dica é você saber contextualizar o vinho. Ao invés de ir na loja e pedir um vinho mais caro ou o vinho da modinha, compre rótulos que tenham uma história, que sejam interessantes, que tenham sentido para você ou para a pessoa que você vai presentear, para o jantar que você vai levar. Isso vai agregar muito mais valor. E acredite, o carinho que você dá fazendo isso para uma pessoa, seja a nível social ou profissional, é um valor agregado. Eu garanto que sai muito mais barato também quando a gente entende mais sobre vinhos. Tem uma aluna minha que me contou que está viciada em presentear suas amigas com cesta de aniversário. Aí ela vai lá, compra o vinho, escolhe o vinho que tem a ver com o interesse da amiga, compra uma comidinha ou um petisco e faz um kit surpresa que ela mesma prepara. Gente, isso é muito legal, não é? Inclusive, esses dias ela me falou até que fez uma cesta sexy. Não sei se foi pro marido, enfim. O fato é, você saber mais sobre vinhos torna isso tudo muito mais fácil.
E eu vou te falar uma coisa, tá? Saber sobre vinhos é sucesso no amor também. Eu confesso que eu não vejo a minha vida com o meu marido sem um bom bate-papo sobre vinhos, sobre harmonização, adoro comida e outra. Tudo fica mais gostoso depois de umas tacinhas, né? Harmonização. Harmonização é o melhor do mundo no mundo dos vinhos. Isso também é importante você saber. Bom, mas eu te contei essas histórias aqui para você entender que raciocínio lógico e conhecimento sobre vinhos é o que você precisa realmente saber. O vinho vai te ajudar nas suas relações. E aqui eu vou te dar algumas pautas, tá bom? Basicamente, você precisa saber temas, macrotemas, para depois ir se aprofundando nos microtemas. Então vamos lá. 1. Saber comprar vinhos. O que combina com o seu momento e com as pessoas ao seu redor. 2. Saber beber. Para isso, é essencial você entender sobre os elementos dos vinhos. Degustar bem e saber a procedência do vinho que você está comprando. A origem, o terroir, os estilos, detalhes técnicos. Isso é simples, tá? Isso é muito simples de aprender. 3. Saber desfrutar os vinhos. E para isso, entenda sobre o serviço dos vinhos. A forma de abrir, servir, a taça, como guardar. 4. Saber desvendar o segredo dos vinhos. E isso você descobre nos rótulos, nas histórias de trás de cada rótulo, cada uva, cada casta, cada harmonização, sabendo contextualizar e combinar com cada um dos ambientes que você vai provar vinhos. 5. Saber conversar sobre vinhos. Isso faz parte, nos dá tanto prazer, só que você precisa ter repertório cultural, entender o que anda provando. Isso é bem-estar também, sabia? E 6. Saber a sua relação com o vinho. Isso é importante, saber os seus limites e qual o melhor vinho para o seu perfil de provador. Beber é coisa boa, gente, mas saber o que a gente está provando, o que a gente está bebendo, é melhor ainda. Esses 6 pontos são os mais importantes. Com ele você vai longe, para de beber por beber e vai saber mesmo o que você está provando por aí. Mas como eu estou boazinha hoje, eu vou te orientar mais, vou te falar mais coisinhas. Por exemplo, então primeiro, comprar vinhos. Se eu te falar em comprar vinhos, as dicas são: busque vinhos jovens, com ele você vai entender melhor nuances da fruta. E os jovens são aqueles de 3 anos para cada safra, tá bom? São fáceis de você entender aromas e sabores. Se você está começando agora, isso é uma super dica. Entenda que vinho não é para guardar, e sim para ser consumido. E aquele mito de vinho, quanto mais velho, melhor, gente, já deu, tá? Ninguém tá fazendo, mas ninguém acredita mais isso. Mentirinha, mentirinha. Outra coisa, os brancos e rosés ainda são melhores de serem comprados jovens. E os tintos, entenda a guarda deles antes de você comprar. Assim você também vai entender um pouco sobre complexidade. Mas, gente, eu tô falando aqui de uma forma geral, tá bom? É importante a gente saber sobre estilos, evolução. Isso são dicas para você comprar vinhos. Fique atento para depois entender como provar. E um ponto-chave para essa atenção é você entender sobre os rótulos. Rótulo é manual de instrução de vinho, tá? Isso é uma regra geral. Cada vinho é único, então assim, você lendo sobre ele, você vai entender cada vez mais sobre ele. Agora o tema de beber vinhos. Para beber, primeiro, a taça. Atenção à sua taça. Uma taça correta, transparente, de cristal, ela vai te ajudar nas fases de degustação, tá? O bojo da taça é importante, a temperatura é importante. Então assim, lembra, existem muitas taças diferentes. Existe a taça ISO, por exemplo, que é a padrão, mas você vai aos poucos entendendo qual é o melhor vinho para a melhor taça, porque aquela câmara, né, olfativa da taça, é aquilo que vai entregar para você os aromas dos vinhos, os sabores também.
Isso é muito interessante, porque taça de vinho, às vezes a gente não presta muita atenção, mas muda completamente tanto a sua percepção e olfato, quanto o gosto também, o que você aprende em palato no vinho, dependendo da taça que você está provando. Ah, e antes que eu esqueça, não segure a taça pelo bucho, tá? Erro de principiante. Esses dias eu lembrei que eu vi uma foto minha de 2014 em Madrid, com a mãozona na taça, assim. Mas assim, a vergonha não é o fato de eu simplesmente estar com a mão na taça. A vergonha é que naquela época eu já tinha feito um curso de vinho, já provava vinho há muitos anos e assim, não assimilava o básico. A gente assim, acaba que quando a gente não tem muita atenção, a gente não tem, né, aquele conteúdo organizado na cabeça, o que é interessante, o que é importante, como é que você prova bem um vinho, quais as fases de degustação, você acaba assim que você se perde. Essa viagem, por exemplo, eu teria desfrutado muito mais, inclusive teria feito harmonizações maravilhosas nos lugares onde eu fui, se eu soubesse melhor o que eu estava provando. Por isso que eu falo muito com os meus alunos, que eu economizo tanto tempo deles no curso, porque eles passam por essa fase, saem aprendendo tudo e depois desfrutam a vida muito melhor. Mas vamos seguir aqui. Ah, também não enche muita taça. Isso te prejudica na hora de degustar, tá? E também é feio de ver, né? O consumo de vinhos tem um monte dessas etiquetinhas, mas na verdade todas elas têm uma explicação lógica e você com o tempo vai aprender isso. Eu só quero que você perceba que isso não é snobismo. É simplesmente a melhor forma de você apreciar a bebida. Por isso que eu te dei essas orientações, como comprar vinhos, como beber vinhos. Agora tem outra coisa muito importante, que é conversar sobre vinhos. E para conversar sobre vinhos não tem jeito. Precisamos ter repertório cultural. Você sabe como é que faz isso? Entendendo a cultura dos vinhos. Aqui no Brasil, para começar, o Brasil não é Europa, gente. É muito diferente o que se aprende aqui do que se aprende lá. É muito diferente a cultura dos vinhos aqui e a cultura dos vinhos lá. Então a gente precisa entender um pouco isso, saber diferenciar e mergulhar um pouco mais nessa base de cultura europeia para poder entender mais o vinho que a gente está provando. Pensa assim, Noé já chegou lá depois do dilúvio plantando videira para vinho. É muito diferente daqui. Na Europa, o vinho é considerado alimento, faz parte da cadeia alimentar do europeu. Aqui no Brasil, é uma bebida alcoólica, inclusive considerado um luxo pela maioria da população. Então a gente tem que colocar o pé no chão e entender muito de cultura, tá? Isso é importante para a gente conversar sobre vinhos. Eu tenho como meta, como eu já conheço mais da metade dos países europeus, já vivi muita coisa, tenho como meta ensinar de coração aberto sobre a cultura dos vinhos. E acredite, isso é o que muda o jogo. Isso é o que vai fazer você sair do beber só por beber para saber o que você está falando, inclusive poder compartilhar essas informações com amigos e familiares, tá bom? Agora, se a gente for voltar nessa história de Noé, aquela base, né, da civilização europeia, ou seja, norte de África, todo o continente europeu, ali sempre teve uva para vinho. Isso é um ponto muito importante. A uva da Europa é diferente da uva que sempre foi plantada aqui no Brasil. Estamos falando de variedades de uvas. Isso é um tema que você sim precisa saber para entender mais sobre vinhos. Não tem como entender, por exemplo, a questão das vitiviníferas, que são as uvas especiais para os vinhos finos, também chamadas de videiras internacionais, vites internacionais. Talvez você não conheça por esse nome vitis vinífera, mas conhece por outros nomes. E só isso já te traz um repertório cultural muito grande para você conversar com quem você quiser. Por exemplo, entender que as uvas de França são sucesso em outros países. A Malbec, por exemplo, na Argentina, é a uva da Argentina. A Carmené no Chile, a Syrah ou Shiraz
que é muito comum na Austrália, Riesling, Gewürztraminer, que é muito comum na Alemanha, a Zinfandel, que também tem o nome de primitivo, que é super comum na Califórnia, Pinotage na África do Sul, Garnacha ou Grenache, que é uma uva mediterrânea da França, ou melhor, ali da região mediterrânea, França, Catalunha, e que é muito sucesso, não só na França, mas também na Espanha. E falando de Espanha, temos a Tempranillo, que é a uva espanhola. Inclusive tem vários nomes diferentes, não é? Até em Portugal. Em Portugal, a Tempranillo se chama ou Tinta Roriz ou Aragonês. Bom, eu acho que depois desse vídeo você acabou que já sabe um pouquinho, já tem um pouco de repertório cultural para conversar com quem você quiser, não é? Lembra que isso é só um pedacinho de conhecimento e eu posso te ajudar muito mais, organizar mais a sua cabeça nesse caminho de aprendizado, tá? Sobre as uvas dos vinhos, eu também tenho uma playlist aqui no canal que eu falo sobre várias uvas. E também nas minhas aulas especiais, tem a pré-inscrição aqui embaixo. Tem vários links aqui com exclusividades para você que curte o meu conteúdo. Se você gostou desse vídeo, então você comenta, me diz a parte que mais curtiu, qual o mais interessante para você, saber mais sobre comprar, sobre beber ou sobre repertório cultural. Me fala aqui o que é o tema mais importante para você saber mais sobre o mundo dos vinhos. E com essa informação, com certeza eu vou fazer muito mais vídeos para você. Lembra do meu joinha e a gente se vê no próximo. Tchau! Mas também entender como, tem uma língua. E para isso é essencial você entender nas histórias de trás de cada. Sabendo contas. Outra coisa, os brancos e rosés.